القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل. As notícias. A primeira notícia é que o Oriente Médio é forçado a reavaliar posições por eventos climáticos. A região é extremamente dependente do petróleo e se viu emissões de gases causadores do efeito estufa, mais do que duplicaram nas últimas 3 décadas. O enfrentamento de secas jamais vistas e temperaturas acima dos 50 graus. Outra notícia atual, que pela terceira vez o Líbano suspende investigações sobre a explosão de Beirute. Políticos acusam de parcialidade magistrado encarregado de apurar incidente na capital libanesa, que matou mais de 200 pessoas e feriu outras 6.500 pessoas. Por ser uma zona estratégica na geopolítica mundial, embates militares e distúrbios políticos acontecem com frequência ali. Essa região compõe países como Egito, Turquia, Irã, Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes, entre outros. Parte da Turquia localiza-se na Europa, sendo o único país do Oriente Médio nesse continente. A vegetação é escassa. Sua vegetação é conhecida por reter água por um longo período de tempo. Próximo ao mar e aos rios é onde cresce maior quantidade de sua vegetação, por consequência de maior concentração da umidade. Os climas predominantes no Oriente Médio são o semiárido e o desértico. 2 importantes desertos estão localizados na região, o deserto da Arábia e o deserto do Saara. Hidrografia. A água na região é escassa, que pode levar a mais conflitos que envolvem esse recurso natural. Os principais rios são o Tigre e o Eufrates, o Rio Jordão, em Israel, e o Rio Nilo, no Egito. Boa noite a todos. Todos já me conhecem, porém me apresento. Sou Aldieri Silva, juntamente com Thaís e Diego Soares. Iremos apresentar a todos e a todas sobre a geopolítica do Oriente Médio. Inicio relatando sobre as exportações e importações do Oriente Médio. No ano de 2019, as exportações chegaram na receita de 10.812.000 dólares. Já as importações corresponderam a 5.087.000 dólares. O saldo no final de tudo isso foi de 5.724.000 dólares, resultando em um superávit, o que significa que a região mais exportou do que importou. No primeiro trimestre de 2020, que foi acometido principalmente pela chegada da crise sanitária global, as coisas continuaram andando muito bem na região. Os resultados permaneceram lineares e positivos, com um saldo de 1.860.000 dólares totais em exportação e 963 milhões de dólares em importações. E por fim, a permanência do superávit, com a balança comercial em 897 milhões de dólares. A economia dos países que compõem o Oriente Médio está vinculada diretamente com a extração e o refino do petróleo. Às vezes, essa é praticamente a única fonte de receita para determinados países. Como a região é constituída basicamente por desertos, com climas adversos, impróprio para a agricultura, a maior riqueza que eles possuem é sem dúvida o petróleo, sendo que em alguns emirados a própria moeda ela é lastreada pelo petróleo, por isso ela possui uma característica antifrágil e uma cotação acima das moedas antifrágeis do Ocidente, como dólar, euro e libra esterlina. Dentre as diversas jazidas de petróleo do Oriente Médio, a concentração maior do recurso está no Golfo Pérsico e na Mesopotâmia.
os quais juntos possuem cerca de 60% de toda a reserva do planeta. Dentre os países do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo são a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar e Bahrein. A imensa reserva de petróleo existente no subcontinente, aliada a outros fatores de caráter econômico e político, favorecem a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, no ano de 1960, que é considerada um dos maiores cartéis do mundo. Atualmente, a OPEP produz aproximadamente 40% de todo o petróleo extraído do mundo e 70% das exportações desse recurso em todo o globo. Essa organização tem como principais mercados as grandes potências mundiais, especialmente os países europeus como Alemanha e França, além do Japão e dos Estados Unidos. O país da América do Norte, mesmo sendo um grande produtor, necessita do produto importado, uma vez que não é autossuficiente em tal recurso. Esse fato favorece a interferência das grandes nações no cenário geopolítico do Oriente Médio. A OPEP está sediada na Europa, mais precisamente na Áustria, na cidade de Viena. Inserem nessa organização 11 países. 6 desses países são oriundos do Oriente Médio, que são Arábia Saudita, que é o maior produtor mundial de petróleo, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar. Os outros 5 países completam a lista, que estão distribuídos em algumas regiões do globo, a maioria Ásia e África, que são a Argélia, Líbia, Nigéria, Indonésia e a Venezuela. Um dos principais blocos econômicos do Oriente Médio que teve forte ligação com o governo brasileiro durante a administração de política externa logística praticada pelo governo Lula da Silva e pelo ministro das Relações Exteriores Celso Amorim é a Liga Árabe, que foi instituída no ano de 1945, mais especificamente no dia 22 de março de 1945. A Liga Árabe é uma organização regional dos Estados Árabes do Oriente Médio e África e que foi fundada no Cairo, no Egito, na data que foi mencionada agora há pouco. Como a consequência do pan-arabismo, os estados fundadores dessa organização foram Egito, Síria, Líbano, Iraque, Jordânia, antiga Transjordânia na época, Iêmen e Arábia Saudita. Ao longo dos anos, a Liga expandiu, dando boas-vindas a mais 15 Estados-membros até o início da década de 90. Quando criada, a Liga tinha o objetivo de fortalecer e coordenar programas políticos, econômicos, culturais e sociais de seus membros, além de mediar disputas regionais. A assinatura de um acordo de defesa conjunta e cooperação econômica em abril de 1950 também comprometeu os signatários com a coordenação de defesa militar na região. Já em 1959 foi realizado o primeiro Congresso Árabe do Petróleo e em 1964 foi estabelecida a Organização Educacional, Cultural e Científica da Liga Árabe, mais conhecida como Alesco. O Oriente Médio é conhecido por ser um grande exportador de petróleo. É importante entender o motivo de tanto petróleo na região. A resposta podemos afirmar que ocorre devido ao acúmulo de processos naturais. O movimento das placas tectônicas fez com que houvesse um fechamento de oceanos primitivos. Por consequência, a água foi evaporada e a decomposição de vegetais marinhos ocasionou na origem do petróleo. Outro fator que foi crucial também foi o tempo. O Oriente Médio pode ser dado como sortudo, entre aspas, já que tudo ocorreu no tempo certo, desde a decomposição até o desgrude, entre aspas, que teve entre a Península Arábica e a África, o que resultou em dobras essas necessárias para a melhor acomodação do óleo. Não foram somente esses os golpes de sorte. O clima ajuda também em todo esse processo. Há muita areia e rochas sedimentares, as quais, por sua porosidade, permitem que o petróleo flua naturalmente. Uma camada de sal formada após a evaporação da água tem uma composição bem próxima do que chamamos de impermeável e, mais uma vez, por acaso do destino, o óleo consegue ficar parado no lugar sem qualquer tipo de vazamento.
Até então, tudo parecia uma maravilha. Um país com um dos produtos que está em escassez, parece até mentira que haja tamanha abundância no Oriente Médio. A história mais recente do Oriente Médio foi marcada pelas transformações territoriais advindas das grandes guerras mundiais que culminaram na configuração territorial atual dos países dessa região. O Oriente Médio, após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918, foi ocupado por britânicos e franceses. Os invasores europeus permaneceram na maior parte desse território até a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945. Posteriormente, os países da região alcançaram maior autonomia, apesar do envolvimento em diversos conflitos de caráter regional. A fundação do Estado de Israel no território da Palestina, por exemplo, gerou vários conflitos entre a nação judaica e os países árabes da região. Atualmente, a Palestina é formada por duas porções de terra, conhecidas como Gaza e Cisjordânia. Cisjordânia na parte continental e Gaza, onde é banhada pelo Mar Mediterrâneo, e luta pelo seu reconhecimento como um Estado. O Iraque é outro país que passou por conflitos, primeiro contra o Irã, na chamada Guerra Irã-Iraque, que ocorreu entre 1980 e 1988, e depois na Guerra do Golfo, parte 1 em 1991 e parte 2 em 2003. O território iraquiano também foi invadido por tropas dos Estados Unidos. Mais recentemente, por meio de questões como a luta por democracia empreendida pelo Levante Árabe, grande parte das nações do Oriente Médio vivenciou novos distúrbios políticos. A ascensão de grupos extremistas também culminou na instabilidade dos países da região. Atualmente, o Oriente Médio é marcado pelas disputas geopolíticas locais e globais, notadamente fomentadas pelo extremismo religioso e pela violação dos direitos humanos. Um exemplo é o próprio Afeganistão, com o problema dos talibãs, estados falidos, onde esses grupos acabam assumindo o poder e determinando o roteiro ao qual a nação e a visão política e econômica que será adotada através desses líderes, sem contar a própria ascensão do Estado Islâmico e alguns fragmentos da Al-Qaeda e outras facções que acabam atuando de forma em guerrilha. O geopolítico brasileiro André Martin, ele comenta brevemente em um de seus artigos a relação entre o Oriente Médio e a Guerra Fria, que envolveu os Estados Unidos e a ideologia capitalista, juntamente à União Soviética, que é a ideologia socialista. Segundo André Martin, durante os anos de Guerra Fria, que ocorreram entre 1948 a 1991, os Estados Unidos se esforçaram para conter o avanço do comunismo rodeando o território soviético de alianças militares, cuja principal sempre foi a organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como OTAN. O sistema era completado pela Organização do Tratado do Sudeste Asiático, OTASE, e a Organização do Tratado Central, CENTO. Essas três organizações de caráter militar sitiavam a União Soviética, respectivamente, pela Europa, pela Ásia e pelo Oriente Médio. Conhecida pelo nome de Containment, a doutrina estratégica de segurança dos Estados Unidos teve suas origens mais profundas nas concepções geopolíticas de Nicholas Spackman, que nasceu em 1893 e faleceu em 1943. Spackman era defensor dessa tese de que o imperativo estratégico dos Estados Unidos consistiria em impedir a unificação política da Eurásia por um único poder político ou por poucos poderes políticos. A Eurásia, que corresponde à união geográfica entre Europa e Ásia, possuía em 1941 duas vezes o tamanho de 7 vezes a população da América do Norte.
e de maneira que a sua unificação diminuiria o poder relativo dos Estados Unidos no contexto internacional. Por isso que desde meados do final dos anos 70, enxergamos os Estados Unidos sempre querendo impor seus desejos, impor suas empresas na região e desestabilizar política e economicamente o Oriente Médio. As tropas americanas expulsaram os soviéticos através do treinamento de Osama Bin Laden nas montanhas do Afeganistão. Criou-se a teoria, uns 20, 30 anos depois do ataque de 11 de setembro por parte do povo do Oriente Médio, e em contrapartida invadiu Afeganistão no começo dos anos 2000 e Iraque, prevendo furtar, entre aspas, o seu petróleo e instalar à força suas empresas e sua cultura aos cidadãos locais, sendo que após 20 anos de todo esse teatro das relações internacionais, os Estados Unidos saíram como perdedor e, com o tempo, perderam prestígio no cenário, na comunidade internacional. Ainda possuem esse prestígio, mas o prestígio acabou sendo desgastado e não é mais como era em décadas anteriores. Por que há tanto conflito por petróleo no Oriente Médio? Isso vem desde a Segunda Guerra Mundial. Essa região é conhecida por ser uma das mais instáveis e como se fosse um imã de briga, e um dos principais motivos é por ele, o petróleo. Entre as principais guerras e conflitos que o produto já esteve envolvido, podemos citar a Guerra do Yom Kippur, que ocorreu em Israel. Yom Kippur é um feriado judaico que significa o Dia dos Perdões, onde os judeus eles ficam 24 horas em jejum de água e comida, e geralmente ele tem uma ligação com Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Ele ocorre no calendário cristão entre os meses de setembro e outubro e tem um intervalo em média de 10 dias entre Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, e o Yom Kippur, que é o Dia dos Perdões. Também um dos fatos que podem estar envolvidos nesses conflitos do petróleo foi a Revolução Fundamentalista no Irã. Além do conflito Irã-Iraque e principalmente a célebres Guerra do Golfo, parte 1 de George Bush pai, que invadiu o país no começo da década de 90, e George Bush filho, que alegou que o país tinha armas químicas e biológicas que até hoje não foram provadas, e atacou e assassinou Saddam Hussein após alguns julgamentos de acordo com leis iraquianas. Esses fatos são uma das principais e mais marcantes. Seja pela vontade de conquistar à força um produto que é deles, ou pela chantagem de parar de exportar, o Oriente Médio é o campeão quando o assunto é brigar pelo ouro negro. Atualmente as ameaças continuam, uma vez que o atual presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente no caso Donald Trump, incansavelmente tentou explorar o petróleo na região. A relação bilateral entre Brasil e países do Oriente Médio é bem significativa. Em 2018, por exemplo, as exportações agropecuárias do Brasil para os 22 países árabes e integrantes da Organização para a Cooperação Islâmica, totalizando 55 nações, somaram 16 bilhões e 130 milhões de dólares, o que representa 19% do total das vendas externas do agronegócio brasileiro, percentual superior ao que foi exportado para a União Europeia no período, que corresponde a 16%. Os produtos mais vendidos foram açúcar, carnes, milho, soja e café. Estima-se que o comércio agrícola entre Brasil e o Oriente Médio pode crescer e chegar a 895 milhões de dólares. Os produtos em perspectiva são soja, o farelo, tanto o farelo quanto os grãos, café verde, açúcar e fumo não manufaturado.
Um mercado em plena expansão que sintetiza a força do agronegócio brasileiro e a vital predominância do Mato Grosso, o estado produtor e referência no agronegócio, nesse cenário, o qual contribui com o fortalecimento da imagem e também da importância do Brasil. Os produtores brasileiros estão familiarizados com as exigências dos mercados árabes. Seus consumidores já conhecem a qualidade dos produtos brasileiros. O Brasil é o maior exportador mundial de proteína halal, quando o animal é abatido seguindo os princípios islâmicos, assim também como o kosher, que é os princípios da cultura judaica em Israel.